Queridos irmãos do IELAR, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. É com muita alegria que a gente está aqui essa noite para divulgar essa doutrina maravilhosa que nós tanto amamos. O nosso tema da noite se chama Perdas de Entes Queridos. E eu coloco a palavra perdas entre aspas. E quando a gente usa aspas, a gente está negando o primeiro sentido da palavra. A gente está contestando o primeiro sentido da palavra. Porque nós achamos inadequado, achamos estranho chamar de perda a esta suposta ausência e a esta temporária separação dos nossos entes queridos que apenas fizeram a viagem antes do que nós. Nós chamamos então de uma perdas entre aspas porque ninguém perdeu ninguém. A gente pode perder emprego, perder dinheiro, perder o telefone, perder a chave do carro, mas as pessoas que se amam jamais se perdem umas das outras. Deus, em sua sabedoria, jamais criaria uma lei de amor que nos une uns aos outros para depois criar um fenômeno chamado morte e nos separar para sempre daquelas pessoas que nós amamos. Então, este fenômeno chamado morte, ele é menor do que o amor que nos une. Por isso, o amor sobrevive à morte do corpo físico. E assim, nós continuamos ligados por esse laço incalculável, invisível. Eu queria tirar daqui. Eu fico... obrigada. Então a gente fica tendo uma visão diferente, porque quando a morte visita os nossos lares, para suportá-la, nós precisamos de reconstruir a nossa visão. Nós precisamos de modificar as nossas concepções. Porque nós nos dizemos materialistas, nós nos dizemos espiritualistas, mas quando a morte chega, nós fazemos alguns comentários de quem não acredita que a vida continua. A gente faz alguns comentários, tipo alguns que eu ouvi, tipo assim... Que pena que fulano se foi tão jovem. Tinha a vida inteira pela frente. E eu pensava, e continua tendo. Porque a vida não acaba nunca. A vida continua existindo sempre. Então a gente começa para entender a morte, quando ela acontece conosco, perto de nós, nós precisamos de entender a vida. Porque quando nós entendemos a vida, nós não vamos fazer perguntas, por que Deus fez isso comigo? Foi a pergunta que eu mais ouvi ao longo desses 30 anos que me dedico à divulgação do consolo que a doutrina espírita tem. Por que Deus fez isso comigo? É tão engraçado, as pessoas chegavam, porque quando meu filhinho se foi, em 83, eu dava aula no maior colégio da cidade, eu dava aula de química, hoje sou professora aposentada. E aquela quedinha boba da bicicleta virou uma coisa que a cidade inteira comentava. E na época, as pessoas comentavam, que coisa extraordinária, como que uma mãe espírita perde filho. Muito mais resignada, muito mais equilibrada, muito mais tranquila, muito mais forte. E sinceramente, gente, eu não me sentia assim. Eu só sabia que estava doendo muito
e que o mundo tinha desabado sobre a minha cabeça. O meu mundinho feliz, lindo, tinha desabado sobre a minha cabeça. Mas as pessoas não viam dessa forma. Elas pensavam, que coisa, o que essa doutrina tem? O que essa religião tem? Que a mãe espírita é muito mais resignada. E a partir daí, todas as pessoas que passavam por perdas iam me procurar e me perguntavam: o que essa doutrina tem que você saiu na frente, que você conseguiu sobreviver a esta dor? E dentro de mim nasceu uma vontade muito grande de contar para as pessoas esse lado maravilhoso e consolador da doutrina espírita. E eu ficava até com uma certa ansiedade, porque o Chico me disse assim que me viu a primeira vez após a partida do meu filhinho: o seu pai manda lhe dizer que você é uma privilegiada, porque para você o Evangelho chegou antes da dor. Você não calcula o que passam as mãezinhas, que o Evangelho só chega depois. E então eu ficava tentando passar todos os conceitos que alicerçavam a minha segurança para as pessoas, naqueles minutinhos de conversa, de atendimento fraterno, de meia horinha, de uma perguntinha depois de uma palestra. E eu ficava aflita, porque ali eu estava encontrando pessoas que me remetiam à minha infância. No Evangelho, no estudo do Evangelho do Lar, a minha mãe dizia, nos ensinando a orar por todos aqueles que sofriam sem compreensão de causa. E eu não fazia a menor ideia o que era isto, mas eu orava por eles. E quando eu encontrei essas pessoas na minha vida, aquelas pessoas que sofriam sem compreender o porquê da dor, aquelas pessoas que não entendiam por que aquele acidente tão trágico aconteceu, aquelas pessoas que traziam o coração dilacerado: meu filho foi embora de leucemia, por que Deus fez isso comigo? E aí eu percebia que se essas pessoas compreendessem a questão do sofrimento, de onde que ele surge, esse sofrimento com certeza seria mais tolerável. E então a gente foi buscando divulgar onde estava o consolo. E para entender a morte, dizíamos, é preciso entender a vida. Para nós compreendermos que a morte não é castigo, nós precisamos de saber quem somos nós. Nós não somos um corpo que é provável que tenha uma alma, que tenha um espírito. Nós somos um espírito que provisoriamente está passando por essa experiência corpórea. Somos seres espirituais, não somos seres materiais. O iluminado Papa João Paulo II, na década de 80, disse: sabemos que existe vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Então, todas as religiões cristãs pregam a imortalidade da alma, mas apenas a doutrina espírita é capaz de nos explicar este continuar da vida, é capaz de nos desvendar como é esta vida no mundo espiritual, que o iluminado Papa humildemente confessava não saber, porque a nossa religião é alicerçada nas revelações que os próprios habitantes do mundo espiritual nos trouxeram, e o senhor Allan Kardec codificou este ensinamento. Então, nós não somos este corpo.
e nós somos imortais. Se eu sou imortal, eu não posso ser esse corpo, porque este corpo é mortal. Então nós somos seres espirituais e a vida é uma só. Ora no corpo, ora fora do corpo. Ora vivendo aqui na terra, ora vivendo no plano espiritual. Chico Xavier brincava que nós podemos escapar da morte 1000 vezes, mas da vida a gente não consegue escapar nunca mais. Fomos criados e somos hoje imortais, somos eternos. E estamos aqui nesta passagem por aqui. E esta passagem, essa estada aqui na terra, varia o tempo de cada um. Estamos construindo a cada dia os nossos destinos. Mas há alguns detalhes que nós já viemos com eles delineados num processo que se chama planejamento reencarnatório, onde são delineadas as coisas mais importantes da nossa existência, inclusive como e quando nós vamos deixar o nosso corpo aqui na Terra. Isto faz parte do nosso planejamento. Então a morte é apenas isso, um pequeno instante em meio ao caminho infinito que é a vida. A morte é mudança, a morte é transição e não ponto final numa vida. E quando eu falo assim de morte, pode parecer uma visão fria, mas nós reconhecemos como é doloroso ver o nosso ente querido partir. Nós reconhecemos que ter esta visão da morte como simples instante no caminho infinito da vida não exclui dentro de nós a existência de sentimentos muito fortes que violentam a nossa sensibilidade. Os espíritos superiores que nos protegem reconhecem que esta é uma das maiores dores que podemos enfrentar aqui na Terra, mas não é a maior, é uma das maiores. As pessoas pensam, perder um filho é a maior dor. Até o final a gente vai mostrar para vocês, para a reflexão de cada um, uma outra questão que eu acho muito mais dolorosa. Então, dentre os espíritos superiores que percebem que para nós é um sofrimento muito grande essa despedida, nós vamos citar aqui Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier. Ele tem uma linguagem poética, ele consegue com poucas palavras dizer tudo que eu estou tentando dizer aqui até agora. O poder de síntese de Emmanuel é extraordinário. Vejam esta frase que está em Religião dos Espíritos, numa mensagem belíssima que eu aconselho aos senhores dar uma lidinha. A mensagem se chama Ante os que partiram. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que amamos e dar-lhes o adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Olha que beleza! Olha como que ele sintetiza a nossa dor. Então a gente sofre, mas sofre com compreensão de causa. A gente sabe que nós sofremos porque estando mergulhados no corpo físico que limita as nossas percepções, nós perdemos a noção dessa nossa dimensão espiritual. Nós começamos a pensar que somos seres materiais. Nós perdemos a noção
a mais importante noção que nós jamais deveríamos perder. Nós perdemos a noção da nossa filiação divina. E não conseguimos enxergar a paternidade divina. Temos uma dificuldade enorme de vermos Deus como um Pai que verdadeiramente nos ama. Porque para que a gente consiga usufruir de todas as bênçãos que é ser um filho de Deus, nós precisamos de estender um pouquinho o nosso raciocínio e percebermos que se Ele é nosso Pai, Ele é Pai de todas as outras pessoas, logicamente todos somos irmãos. E como tal devemos nos amar. Então, como a gente tem essa dificuldade de olhar o próximo como um irmão, a gente está se punindo de não perceber o Deus como Pai. Deus nos dá um corpo, uma família e coloca ao nosso lado alguns companheiros para esta viagem de passagem aqui pela terra. E em nome de um amor mal compreendido e em nome deste nosso ato de ignorar a verdadeira paternidade, onde cada companheiro de viagem que está no meu grupo sanguíneo é um irmão de jornada. Diante dessas dificuldades todas, nós começamos a catalogar, a classificar. Esse é meu pai, essa é minha mãe, esse é meu filho, esta é minha filha. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16º, nos ensina tão bem a verdadeira propriedade. Nosso é aquilo que jamais nos será tirado contra a nossa vontade. Nosso é o nosso patrimônio moral, o nosso caráter, as nossas qualidades e até os nossos defeitos. Nosso é o que nós trouxemos na nossa bagagem ao renascermos aqui. Nosso, as qualidades morais que nós vamos levar. Inclusive, o amor que aprendemos a ter pelos nossos companheiros de viagem. E nós, ao tomarmos posse dessas vidas, nós não conseguimos enxergar que o Pai é aquele lá de cima. É meu filho. Por que que Deus me tirou o meu filho? Por que que Deus fez isso comigo? Por que que nós temos que morrer? Porque nós somos seres espirituais. Fomos criados no mundo espiritual. Nossa casa é lá. Estamos aqui como quem se interna num hospital, como quem se entra para um presídio, como quem entra para uma escola. E não há de se lamentar quando esta permanência no hospital acaba, no presídio do corpo de carne acaba, ou na melhor das hipóteses, quando nós já cumprimos o que viemos cumprir dentro daquela etapa encarnatória em termos de tempo, já cumprimos aquele tempo e estamos aptos para pegar o nosso diploma e voltar para casa. Não há o que se lamentar de ter terminado isso, porque a gente vai compreender que morrer é simplesmente viajar de volta para o verdadeiro lar. Quando meu filhinho se foi, eu ficava pensando, 3 anos, será que quando ele acordar lá ele vai estar chorando, ele vai ficar me chamando, ele quer a minha presença, será que ele está sofrendo? E então o Chico me diz, o seu filhinho foi rever velhos novos amigos.
eu já sabia que volta-se para a família espiritual. Eu já sabia que as crianças são muito amparadas, como todas as pessoas que partem da terra o são. Eu já sabia que logo ele ou retornaria para a carne num processo reencarnatório, ou o crescimento dele seria mais acelerado do que se aqui estivesse, ele assumindo a posição de adulto. Tudo isso eu já sabia. Está no livro Entre a Terra e o Céu, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, ditado por André Luiz. Mas eu já sabia, quando o Chico me disse, o seu filhinho foi rever novos velhos amigos, eu falei, puxa, ele voltou para casa. Ele voltou para casa. Eu posso me tranquilizar. Ele voltou para casa. Eu preciso de preocupar com os que estão aqui. E então a gente vai trabalhando a duras penas o desenvolvimento da nossa espiritualidade. A gente escuta que a única certeza da vida é a morte. Mas nós temos muitas outras certezas. Uma delas é que a morte não existe. Existe a finitude daquele corpo, mas a morte não existe. E é natural que quando a morte aconteça em nossos lares, o coração enlutado, ele não raciocina, ele não pensa com lógica, ele só sofre. Mas é aos pouquinhos que nós precisamos de retomar o nosso equilíbrio íntimo e jogar nos nossos sentimentos tudo aquilo que nosso intelecto já conseguiu aprender. E a verdade é realmente dolorosa, porque às vezes nós recebemos como filhos, principalmente, espíritos que trazem uma história, trazem resgates, trazem programações para ficar pouco tempo. E eles vêm para partir antes de nós, por um motivo ou por outro. E o interessante é que quando nós planejamos a nossa encarnação, essa existência, nossos mentores espirituais nos ajudaram a programar. Mas quando a gente está no mundo espiritual, a gente consegue ver essa passagem pela terra como uma coisa tranquila. Porque lá o nosso espírito não está limitado pelo cérebro físico e nós conseguimos ver o passado que a gente já percorreu, o futuro que descortina a nossa frente. E os mentores dizem, olha, quem vai então agora é a vez de quem reencarnar, vamos lá, vai você vai na posição de pai, você vai na posição de mãe, vocês vão na posição de filhos, você vai chegar na família depois, diante de tal e tal situação, e planeja tudo, mas esse aqui vai para ficar só um pouquinho, e a gente fala, nossa, que sorte a sua, você vai ficar lá só um pouquinho, hein? Só um pouquinho. Vou ficar uns 3 anos. Ai, que sorte. Aí a gente está aqui, sendo que perguntaram para nós, você concorda? Ele vai ficar só um pouquinho. E ele vai partir antes de você, mas você vai sofrer. Não, eu compreendo. Ele precisa dessa experiência. Eu também preciso. Tudo bem. Então, essas tragédias só acontecem porque nós concordamos com elas. Deus não criaria uma lei que se chama livre-arbítrio e depois violaria a própria lei que Ele criou, nos impondo uma dor para a qual nós não tenhamos concordado. Não criaria. Então a gente concorda, vai partir antes. E eu aprendi isso numa tarde de sábado, lá na casa do Chico, em Uberaba. O meu marido não teve a sorte de compreender as leis que regem as nossas vidas nos 2 planos, tão bem estudada em O Livro dos Espíritos.
E ele não entendia muito bem essa questão. E uma senhora disse: meu filho, você precisa se conformar. Você precisa se resignar com a partida do seu filho. Foi você que pediu para passar por isso. E meu marido falava: não pedi não. Pediu. Não pedi. Eu jamais pediria. Por que eu ia pedir uma coisa dessa? E a senhora disse para ele: você pediu para passar por isso porque a dor da partida do seu filho vai te fazer procurar mais a espiritualização dos seus propósitos. Para que você cresça espiritualmente usando a professora dor. Foi por isso que você pediu. E meu marido dá uma resposta que o senhor nem imagina. Ele diz assim: eu não pedi para passar por isso. Eu preferia queimar no fogo do inferno a sacrificar a vida de meu filho para que eu evoluísse. Olha que coisa interessante. E eu fiquei constrangida, porque ele estava falando muito bravo. E Chico viu que eu fiquei constrangida e me disse: você está escutando o Aguinaldo dizer, minha filha, que não foi ele que pediu? E não foi mesmo não, Chico disse. Não foi ele que pediu não. E eu falei com Chico: fui eu, se foi, fala abaixo. Porque não revela. Foi no sério, eu falei: fui eu, Chico. Ele: não, minha filha, não foi você também não. Quem pediu para passar por isso foi o filhinho, porque ele realmente queria que a partida dele despertasse novos valores em vocês. E depois eu fiquei pensando com a frase de Aguinaldo: eu preferia queimar no fogo do inferno. Haveria inferno pior do que aquele que ele estava passando? Que era a dor sem compreensão de causa? Que vida ele pensa que ele sacrificaria? A sacrificar a vida de meu filho. Que vida, se nosso filho continuava tão vivo quanto o era antes de ser nosso filho? Então, a doutrina espírita bem compreendida, ela nos mostra que a morte não é um castigo. Enquanto nós pensarmos que a morte é um castigo, nós não vamos compreender a beleza da justiça divina. Esta frase norteia a minha vida. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Por isso, eu não estou aqui falando de como vencer a dor da morte na posição de quem ensina algo às pessoas. Eu estou aqui apenas compartilhando o que eu tenho conseguido aprender nesta doutrina, que realmente tanto conforto nos traz. Quando eu preparei este livro, eu trouxe a minha lembrança todas as situações que eu consegui captar de ter vivenciado ao lado de Chico Xavier. A minha profunda gratidão pelos meus pais, que me proporcionaram um berço espírita e me proporcionaram a convivência com Chico desde a minha mais tenra infância, porque eu morava a 100 metros do escritório de Chico Xavier, na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. E o meu pai fazia parte da diretoria do Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado desde 1927. Quando meu pai se vai, ele deixa uma mensagem, que é uma aula, um fragmento de uma aula de como morrer. E ele me conta, o Chico nos conta do reencontro do meu pai ao sair do corpo físico. Chico nos conta do reencontro dele com a minha irmãzinha caçula, que havia sido
atropelada e partiu aos 9 anos de idade. Era a 17ª filha dos meus pais, essa caçulinha. E o Chico relata aquele encontro maravilhoso do meu pai com Daisy. E depois ele me dá um recado: seu pai manda te dizer que suporte a sua dor com dignidade, porque um dia você vai dizer, graças a Deus, reencontrei meu filho. Então, a partir daquele momento, eu começo a ter aquela esperança que eu gostaria, não estou ensinando caminhos, e certezas são intransferíveis, mas eu gostaria que cada coração enlutado que estivesse aqui agora, ou cada um de vocês que estão neste momento preocupados com pessoas que passaram pela dor de ver um ente querido partir, que vocês possam levar essa certeza do reencontro. E quando a gente começa a ver a morte deste jeito, a certeza de um reencontro, nós não estamos mais falando nunca mais aquele sorriso, nunca mais aquele abraço, nunca mais aquele tom de voz. O nunca mais não existe. É só uma questão de tempo. E se nós aprendermos o que esta dor veio ensinar, nós também podemos dizer: sei que um dia, na exata combinação entre misericórdia divina e merecimento, viveremos esta indescritível felicidade na pátria espiritual. Então a morte passa a ser uma simples separação. E temos que abrir um parênteses para dizer que estes encontros não vão ocorrer entre nós e os que partiram só quando nós também partirmos. Não. Quando a gente olha o Livro dos Espíritos, no capítulo que se chama Retorno à Vida Espiritual, especificamente no tópico Emancipação da Alma, nós vamos ver lá que quanto a gente dorme no corpo físico, a nossa alma se desprende e somos levados aonde o nosso coração manda. E o apóstolo Paulo nos lembra que o nosso coração estará onde estiver o nosso tesouro. E qual é o nosso tesouro, senão o nosso ente querido que partiu? Então a gente sai do corpo físico e encontra com eles. E eles vêm também nos visitar. O encontro não é só quando a gente partir, ele acontece sempre que possível. E sabe onde que os nossos entes queridos mais preferem nos visitar? Quando nós entramos para dentro do nosso templo religioso que temos o hábito de frequentar, não importa em qual escola religiosa, quando a gente se assenta em preces, em orações, com o coração pacificado e sereno, eles conseguem se aproximar de nós. E aí você sente uma brisa, um perfume, sente a presença em forma de uma lembrança forte. E alguns dizem: que interessante, parece que fulano está aqui. Não parece não, fulano está ali visitando. Eles fazem de tudo para se fazerem visíveis, às vezes usando material do laboratório do mundo invisível. Eles conseguem derrubar um retrato, eles conseguem fazer alguma coisinha assim. E um pai que nunca leu uma linha de um livro espírita até então, me disse que uma noite ele deita no espaço gourmet da casa dele, tinha uma rede, e ali ele deitado orava pelo filhinho de 4 anos que tinha partido, e falava: meu filho, tem hora que eu penso que você está aqui me visitando. Se você tiver, me dê um sinal. E daí a pouquinho ele sente 3 tapinhas na perna. 3 tapinhas na perna. O menino de alguma forma consegue
se fazer presente. E várias são as maneiras. Por isso, as pessoas pensam que a gente se consola porque recebeu uma carta, uma psicografia. E já chegam na casa espírita assim: eu perdi fulano, aqui tem médico para psicografar? E eu digo, o que a doutrina tem para nos oferecer vai muito além de uma carta psicografada. As cartas são maravilhosas quando realmente os médiuns conseguem captar os detalhes e tudo mais. É como ter os filhos, os parentes de volta, mas a psicografia não é a única forma de consolo que Jesus separou para nós. Porque se fosse, seria muito injusto com os nossos irmãos de outros credos religiosos que têm muita dificuldade em compreender o fenômeno da psicografia, aceitar o fenômeno, encontrar o fenômeno. O que Jesus tem para nos consolar é muito mais. É muito mais. E a doutrina espírita, quando ilumina as nossas consciências e o nosso entendimento através das explicações que os Espíritos nos trouxeram, a gente compreende Jesus melhor e se sente mais consolado. O Espiritismo é um dos consoladores prometidos por Jesus. Até há pouco tempo atrás, eu dizia que o Espiritismo é o consolador. Mas de vez em quando eu paro para pensar que um terço da humanidade é cristã. Apenas um terço. 2/3 não conhecem Jesus. Só que todos somos ovelha do rebanho dele. E ele há de ter outras formas de consolação espalhadas por este planeta. Então a gente vai aguardar, esperamos que surjam outros grandes avatares, como a gente teve o Chico Xavier desdobrando os ensinamentos dos Espíritos. Então, o Espiritismo, sendo o consolador prometido por Jesus, ele tem no seu escopo tudo que nós necessitamos, porque na doutrina espírita eu encontrei tudo que eu precisava, todas as ferramentas que eu precisava para sair das minhas tragédias pessoais inteira e feliz e saudável, porque sair lá na frente de um luto, quase todo mundo sai. A questão é sair depois que você conseguiu recuperar a alegria de viver. Isso é que o Espiritismo nos dá. Você recupera a alegria de viver. E um coração feliz não adoece. Um coração feliz não adoece. Nunca tomei um calmante na minha vida. Nunca precisei de um sonífero. Nunca precisei de fazer terapia para o luto. Nunca precisei de fazer terapia, porque Jesus é o maior psicólogo que já existiu, com todo respeito pela psiquiatria, pela psicologia, que nos ajuda nessa tarefa extraordinária que é a busca do nosso autoconhecimento. Não estou desfazendo, é necessário, mas eu não precisei, porque na doutrina realmente eu encontrei. Os meus pais tiveram essa bênção de ver toda aquela mediunidade do Chico nascendo, acompanhar ali, alguns anos depois, o Chico começa o seu mandato mediúnico em 1927. Ano que vem, nós estaremos aí comemorando 90 anos da nossa instituição e 90 anos do mandato mediúnico de Chico Xavier. E eles estavam lá desde o princípio. A minha mãe, eu não queria contar de novo esse caso, porque eu já contei ele ontem. E fica parecendo que eu não tenho muita prosa, e eu tenho. Um mês. Quem estava ontem, além de você?
2. Eu aprendi uma coisa extraordinária. A minha mãe renasceu no seu planejamento reencarnatório, ela teria uma lepra. Ela pediu a lepra. Ela pediu para sofrer todo aquele estigma que a lepra tinha naquela época, quando ainda não existia a sulfona, que paralisa todos os efeitos, todos os sintomas da lepra. E ela pediu para nascer com uma lepra. E no momento que aquela lepra eclodiria, ela teve apenas uma grave infecção na pele, e o Chico foi aplicando passes curativos até aquilo desaparecer. E ficou com uma mancha, e o Chico disse a ela: essa mancha ficou para você lembrar que nesta existência você trocou uma lepra por trabalho. É muito interessante esse ensinamento. Com a lepra, ela apenas sofreria, mas com o trabalho na seara do mestre, ela cresceria. Porque a doutrina mal compreendida pode levar alguém a pensar que somos masoquistas, que fazemos apologia ao sofrimento. Pode levar alguém a pensar que basta sofrer aqui, que lá será feliz. E não é assim que funciona. Se somos incapazes de nos fazer felizes aqui, continuaremos incapazes de construir a nossa própria felicidade lá. Com certeza, diante das verdades que o mundo espiritual nos revela, com certeza, quando nós saímos do jugo castrante do cérebro físico, o nosso espírito se expande em conhecimento um pouco e somos capazes de crescer e de compreender melhor as coisas e aproveitar os benefícios das experiências dolorosas. Mas o sofrimento por si só não purifica. A palavra karma vem do sânscrito e significa ação. Ação. Eu trouxe um karma, significa eu trouxe a necessidade de realizar ações positivas para neutralizar as ações negativas que perpetrei um dia. Então o karma não é sentar e sofrer. Os karmas são desafios à nossa inteligência e à nossa capacidade de amar. Então, os mentores que orientavam a reencarnação da minha mãe disseram a ela: você não precisa sofrer, você pode trabalhar. E ela trabalhou muito. E não posso ficar aqui agora desfiando todas as atividades que ao longo dos seus 92 anos ela prestou à causa e à casa espírita, que ela começou fascinando. É um ótimo lugar para começar quem quer ser presidente de uma instituição. Começar na faxina. Este é o meu filhinho que se vai em 1983, me deixando até hoje com aquela certeza absoluta de que está tudo certo. Em nenhum momento da partida de Rangel eu perguntei a Deus por quê. Eu já sabia que uma causa haveria. Uma outra situação que depois eu pude perceber que isso é patrimônio espiritual da doutrina é que em nenhum momento das minhas tragédias pessoais, porque o meu pai também partiu atropelado por um caminhão. Quando a minha irmã se foi, eu tinha 21 anos, atropelada por um caminhão. Meu irmão, que eu amava de afinidades profundas, aos 41 anos,
O outro irmão que era um amor de pessoa, apesar das fraquezas que ele trazia, de sucumbir como sucumbiu, se vai aos 49 anos. Então, todas essas perdas dolorosas, mas nenhuma tão dolorosa quanto esta de Rangel e esta aqui. Deixa eu mostrar para vocês esta aqui. A minha filha, aos 27 anos, uma dengue hemorrágica leva em 3 dias. Em nenhum momento dessas tragédias, com a maior pureza da alma, eu digo aos senhores, eu não perguntei e também não disse por que me abandonastes. Deus, por que me abandonastes? E se eu, uma pessoa insignificante, por conhecer um pouquinho das leis de Deus, através do estudo da doutrina, não me senti abandonada por Deus, teria Jesus sentido? Consta que ele diz ao ser crucificado, Pai, por que me abandonastes? E essa expressão não me dicia, e eu pesquisava, falava, eu não me sentia abandonada. Como é que pode Jesus se sentir abandonado? E encontro na voz de um grande estudioso da doutrina espírita, o Haroldo Dutra Dias, que fala grego, hebraico, aramaico, estudou, ele tem a maior biblioteca de cristianismo e judaísmo da América Latina. E Haroldo, estudando, ele descobre, Jesus não disse por que me abandonaste. Jesus estava rezando o salmo do servo fiel que constava nas profecias que quando o Messias viesse, ele seria o servo fiel de Deus. E o servo fiel de Deus deveria, na hora do sacrifício, orar aquele salmo. E o salmo começa, Pai, Pai, por que me abandonaste? Jesus orava. Jesus, como bom judeu, recitava um salmo naquele momento. E o versículo seguinte do salmo reconhece toda a glória, grandeza e proteção de Deus. Esta é a doutrina que a gente quer divulgar. É esta força, é esta compreensão que nós queremos partilhar. Então, a gente sugere o estudo desta doutrina. A gente sugere nunca abandonar a oração. Olha que frase que me sustentou. O homem se eleva em oração e Deus se inclina em misericórdia. Não é lindo isso? É lindo a gente imaginar que quando a dor estiver muito forte, nós vamos orar e vamos compreender a beleza da proteção divina. Este versículo que Jesus nos trouxe e Mateus registrou no capítulo 18, versículo 7. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, porque isso aqui explica um monte de coisa. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo venha. Ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então a gente vai observando a vida e as mortes e vamos pensando por que aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu, aquilo que pareceu um erro médico. Então meu filho morreu porque houve um erro médico. Onde que estava Deus que permitiu que o médico errasse? Meu filho morreu porque o avião caiu. 200 pessoas morreram.
Onde que estava Deus? A família inteira morreu porque o motorista que cruzou o asfalto estava embriagado de álcool ou de sono, pelo sistema perverso que é aí o frete de mercadorias no Brasil. Eles se dopam para dar conta de chegar com a mercadoria no tempo certo. E ele cochila no volante, atravessa o asfalto e pega uma família inteira, dizimando todos aqueles corpos. Onde o ladrão que pega um revólver, uma bala perdida, um assalto, onde estes escândalos que acontecem, são escândalos que têm que vir ao mundo. Jesus que falou, tem que vir ao mundo. Por que que tem que vir ao mundo? Porque as pessoas que estão planejando renascer aqui, estão escolhendo a dor para resgatar um passado de equívoco. Uma vez eu coloquei em alguém uma situação, por exemplo, de uma morte violenta. Eu matei alguém violentamente. E a minha consciência me pesa, me arrasta. É doloroso demais eu pensar nisso todos os dias dessa minha eternidade. Então eu quero renascer e quero sofrer o que fiz sofrer um dia, para que eu aplaque a minha consciência. E Emmanuel, no livro Justiça Divina, nos esclarece maravilhosamente essas escolhas loucas que a gente faz pela dor. E então a gente renasce. Como planejamento da minha existência, eu quero sair dessa existência através de uma morte violenta. E aí então, nós vamos imaginar que alguém renasceu para nos impingir aquela morte violenta? Aquele motorista do caminhão renasceu para um dia jogar o caminhão dele em cima de alguém, porque alguém que estava ali escolheu aquele tipo de morte? Não podemos imaginar que a coisa funciona desse jeito. Então, como que funciona? Estas pessoas que causam as mortes violentas são instrumentos cegos da lei de Deus. O escândalo tem que vir. São instrumentos cegos. Mas a rigor, Deus não precisaria destes instrumentos para que a justiça dele se fizesse. Deus não precisaria que ninguém causasse mal a outra pessoa para que a sua justiça se fizesse, para que as suas leis se cumprissem. Porque as leis de Deus são como Ele, perfeitas, eternas, justas, e elas se cumprem por si só. Elas são imutáveis. Deus não precisa da maldade de ninguém para que as suas leis se cumpram. Mas Deus sabe que nós somos malvados e que vamos acabar nos destruindo uns aos outros. Então Deus cuida para que o mal não atinja a quem não está na hora de partir. Deus cuida para que estes atos tresloucados que tantas mortes têm causado não alcancem quem não está programado para aquele tipo de desencarne. Deus não precisa da maldade humana para que suas leis se cumpram. Mas, como vai acontecer, a lei se cumpre através da sincronicidade. A televisão sempre mostra. O avião caiu, quantas pessoas perderam aquele voo? Quantas pessoas correram e pegaram aquele voo na última hora? Vocês já pararam para pensar nisso? É a lei atuando.
ninguém vai sair daqui por descuido e por acaso. Um ladrão, um marginal, ele pode até pegar um revólver e ele pode até escolher matar. Ele pode resolver que vai matar alguém e ele vai para uma esquina com o livre-arbítrio dele. Hoje nem que eu mate um, mas eu vou conseguir dinheiro para minha droga. Então ele escolhe fazer o mal, mas a vítima não é ele que escolhe. São as leis da vida que afinizam de uma certa forma, nos colocando no lugar exato que nós precisávamos estar. Tenhamos a certeza disso. Vamos estudar os atributos de Deus, para que a gente consiga ter essa certeza de que nada nos acontece sem que isto seja um bem para nós, sem que isso fira as leis do nosso planejamento. E se por um acaso algo nos alcançar, Deus tem o dom maravilhoso de transformar todo o mal em bem. Porque o mal não tem existência própria. O mal é a ausência do bem. Assim que o bem se faz, o mal desaparece. Então, com o estudo da doutrina e os atributos de Deus, nós somos levados a saber que aquele infeliz daquele médico, como uma senhora me relatou em Petrópolis, ela disse: entendi tudo que a senhora falou. Deus não deixa então a medicina, ela usa esse termo, matar quem tem que ficar, assim como a medicina não consegue salvar quem tem que ir. Eu falo exatamente. E ela diz: olha, o meu filho foi ao posto de saúde com uma dor no braço. Foi atendido por um ortopedista que receitou um anti-inflamatório e mandou para casa. E daí a poucas horas ele morre com um infarto. A dona dizia, eu e minha nora estamos processando o médico. Mas agora você disse que estava então na hora do meu filho partir. E eu disse a ela: você não acha que seria tão fácil para o anjo de guarda do seu filho falar no ouvido do médico: oi, pede um eletro. Isso não é dor muscular, não. Pede um eletro para poder salvar aquela vida, se aquela vida tivesse de ficar. Eu creio com todas as minhas forças nisto, nesta presença divina, através das suas leis. Então ela disse: não vou mais, como que fala quando põe processar o médico nem o hospital. E quem sou eu para dizer para ela: entender as causas não te isenta de cumprir o seu papel de cidadã. Você pode compreender e exercer a cidadania sua para denunciar esse sistema perverso que é a saúde pública no Brasil, e perverso para os próprios médicos, que são as maiores vítimas. Depois de anos e anos de estudo, trabalham em condições terríveis, com salários milhões de vezes menor do que um cara que sabe dar um chute numa bola. Milhões e milhões de vezes menor do que uma mulher linda que desfila sem roupa. Milhões e milhões de vezes menor do que uma série de profissões muitíssimo remuneradas. Então os médicos são as primeiras vítimas do sistema perverso. Não nós compreendermos as causas dos escândalos não significa que o motorista embriagado, o ladrão,
o médico desavisado, esses instrumentos cegos da lei, não tenham que responder pelas suas ações. Eles vão responder pelas suas ações, ou aqui nesta lei, ou na próxima. Então nós temos muito o que refletir sobre esta questão do mal que vem ao mundo. Mas eu creio, com todas as forças, Deus não permite que em meus ombros caia um mal maior do que posso suportar. Com a lepra da minha mãe, que foi trocada por trabalho, eu percebi que ninguém está carregando um fardo maior do que pode suportar. Quando as tragédias nos acontecem, o nosso primeiro pensamento é: sei que vou dar conta. Porque Jesus prometeu que nos meus ombros jamais teria um fardo mais pesado. Sei que vou dar conta. E a nossa postura é assim diante da vida. Mande Deus o que quiser mandar. E isso não estou desafiando. É o que eu sinto. Mande Deus o que quiser mandar. Eu sei que eu vou dar conta. Não porque eu seja forte, mas é porque Deus conhece as minhas fraquezas e os meus limites. E Ele não quer a minha perdição, no sentido de me ver destruída emocionalmente por causa de uma dor. Se Ele mandou, é porque eu suporto. E o que Ele mandar, eu vou suportar. Tenho certeza. Ninguém sai da dor da perda de um filho, da perda de um pai, da perda de tantos irmãos, da perda de sobrinhos jovens do mesmo tamanho. Ou você se apequena na revolta, na dúvida, no desequilíbrio, no luto que não acaba nunca mais, que Freud chamou de melancolia. É aquele luto que se torna crônico, porque a pessoa não consegue mais sair de dentro da própria dor. A receita que eu tive na minha casa, quando os meus pais sepultavam os meus irmãos, era que nós temos que nos esquecer um pouco e olhar ao nosso redor os que estão sofrendo. O meu filho, o único que tinha ficado ao meu lado, nos natais, nos aniversários, no Dia das Mães, ele chegava para mim com um abraço, querendo ver um mínimo de alegria nos meus olhos, porque ele estava ali comigo. E ele estava sofrendo a perda da irmã, a quem ele amava profundamente. Então, além de sofrer a perda da irmã, ele ainda ia ter que suportar a minha imensa tristeza naquelas datas comemorativas. Não era justo. Não era justo para o meu filho a ausência da Mariana me causar uma dor maior do que a alegria da presença dele. E eu sorria para ele. E foi sorrindo para ele que eu aprendi a sorrir para a vida. Quero falar, não fica lendo enquanto eu falo, não, sabe por quê? Vocês não vão dar conta nem de ler, nem de escutar. E eu já estou terminando. Eu dei aula, eu punha o texto, ia falar, os meninos ficavam sem saber, eu leio ou eu escuto. Não dá para subiar e chupar cana ao mesmo tempo, não é verdade? Então vocês não vão ler isso aqui não. Tá bem, pode ler. Eu vi que eu não ia conseguir. É o conselho de Emmanuel, eu não posso passar direto, é porque já acabou o tempo, senão eles não me convidam para voltar. Quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração. Porque os chamados mortos estão apenas ausentes e as gotas do teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Chuva de fel. 1000 mensagens, 10.000 mensagens Chico Xavier psicografou. Elas estão em 128 livros, me parece, as que foram publicadas. Todos os nossos entes queridos são humanos são unânimes em dizer que a
as nossas lágrimas rebentam com eles. É como espinho na carne deles. Todos que voltam nos pedem a conformação. E então eu precisava de ter isso dentro de mim, porque a minha filha deixa aqui o noivo, a promoção do emprego, a vida material que ela estava construindo, ela deixa tudo aqui e vai. Aos 27 anos, e eu penso, meu Deus, eu ensinei minha filha a morrer? Será que eu ensinei minha filha a morrer? A desencarnar, porque morrer é fácil, qualquer um mata o outro. A desencarnar, porque desencarnar é conseguir deixar para trás as coisas e as pessoas. É desapegar da própria mãe, do próprio pai, é seguir em frente. Isso que é desencarnar, é desapegar do que tem, é desapegar até da personalidade, porque ela vai mudar. A personalidade é o que nós temos hoje, fruto dessa nossa existência. Quando a gente volta, a gente reassume a nossa personalidade espiritual de alma eterna. Então a minha filha se foi, e no meu coração ela não poderia encontrar nem um segundo de que pena, filhinha, que você não está aqui. Ela tinha que encontrar força e coragem para seguir em frente. E foi aí que eu aprendi por que Moisés disse, por que Jesus corroborou que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E eu não compreendia porque eu tinha que amar a um Deus que eu não conhecia direito, mais do que eu amava meus filhos, meus pais, meus irmãos, meus amores. Mas com a partida de Mariana eu compreendi. Só amando a Deus acima de todas as coisas, eu ia reconhecer que Ele era o Pai. Eu ia conseguir entregar de volta para o verdadeiro Pai. Porque amar um filho que chega é muito fácil. Amar um cônjuge que entra na nossa vida é muito fácil. Mas o verdadeiro amor a gente aprende quando tem que entregar de volta, ou para a vida ou para Deus. Então foi aí que eu fui compreender, que eu fui procurar entender como era este Deus, meu Pai, Pai dela, que estaria olhando por todas nós, e consegui entregar minha filha, sem este apego que é a nossa forma equivocada de amar. E fui compreender que existem dores piores do que esta. Uma senhora chegou para mim e disse, minha dor é maior do que a sua. Tinha 3 meses que eu tinha sepultado minha filha. Minha dor é maior do que a sua. E eu aprendi com Chico que se a gente tiver com a perna amputada, a gente não tem o direito de menosprezar a dor de quem chegou com a unha do mindinho quebrada. Que a gente tem que aceitar que aquela dor é da pessoa, é a que está doendo nela. Quando a senhora falou comigo, minha dor é maior do que a sua, eu concordei. Deve ser mesmo. O que foi? Ela falou, minha filha se droga, tem 3 meses que eu não sei onde ela está. Tem 3 meses que eu não sei se minha filha se prostitui para drogar-se, se ela trafica para drogar-se, ou se ela está morta. Eu não sei onde está minha filha, e você sabe onde e com quem a sua filha está. E eu sabia. Então a dor dela era maior do que a minha. Perder para a vida um filho, um esposo, uma esposa, um irmão, perder para a vida os nossos entes queridos, que se perdem na luta da ambição, que não tem tempo de dar um telefonema para o pai e para a mãe na noite de Natal, no aniversário, porque está trabalhando longe, não pode vir. Perder para a vida é muito pior, é muito mais doloroso. Quando perdemos para a morte, é Deus
E isso reveste esta tragédia de uma dignidade enorme. Por isso eu penso em Nossa Senhora. O corpo machucado descansa na mão de Maria. Ela chora um pranto silencioso que atravessa o tempo e consola até hoje outras mães que veem seus filhos crescerem para um mundo impiedoso, para uma violência cruel. Eu adoro pensar no pranto de Maria atravessando os séculos e chega ao nosso coração dizendo: tenha calma, minha filha, essa dor também passa. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada a todos vocês.